mais um novo vídeo de histórias belas. Vídeos todos os dias para você aproveitar. Curta e inscreva-se para não perder nada. Era uma manhã clara e tranquila na pequena cidade de Itatiaia. A praça principal estava cheia de fiéis que se reuniam para a missa dominical, esperando pela chegada do padre Marcelo Rossi. Ele era uma figura conhecida e admirada, não só por sua devoção, mas também pelo carinho que transmitia a cada palavra e gesto. Em um canto da igreja, um garotinho de apenas 7 anos, chamado Pedro, observava atentamente a movimentação. Seus olhos estavam curiosos e cheios de esperança. Pedro cresceu em uma família simples, onde a fé era a única fonte de consolo. Sua mãe, Dona Marilda, sempre o levava à missa e lhe contava histórias sobre a bondade de Deus, mas o pequeno Pedro ainda tinha uma dúvida que o incomodava profundamente. Para ele, a ideia de um Deus tão grandioso parecia distante, quase impossível de entender. Ele sentia no peito uma vontade enorme de saber mais, de compreender como Deus podia estar presente em todos os momentos da vida, principalmente nos mais difíceis. Quando soube que o padre Marcelo Rossi faria uma visita à sua cidade, Pedro ficou animado. Era sua chance de tirar uma dúvida que o rondava há muito tempo. Ele sabia que naquele momento, com sua pergunta, poderia encontrar a resposta que tanto buscava. Enquanto a missa se iniciava, o garotinho se aproximou da frente da igreja, onde o padre Marcelo começaria sua pregação. Ele estava nervoso, mas seus olhos brilhavam de determinação. Quando a missa terminou, o padre Marcelo cumprimentou os fiéis, distribuindo um sorriso acolhedor e algumas palavras de paz. Foi quando Pedro, com a coragem de uma criança curiosa, se aproximou do padre. Ele levantou a mão timidamente, mas o gesto não passou despercebido. Padre Marcelo se agachou até a altura do garotinho, com seu sorriso gentil, e perguntou: "O que você quer, meu filho?" Pedro, com um olhar inocente, respondeu: "Padre Marcelo, eu tenho uma pergunta muito importante para o senhor. Eu quero saber, onde está Deus? Como podemos sentir Deus se ele está tão distante?" O público ao redor, que estava observando o momento, ficou em silêncio. O garotinho, com sua simplicidade e pureza, havia feito uma pergunta que tocava o coração de todos. Como o padre Marcelo responderia a essa questão tão profunda, vinda de uma criança tão pequena? O padre olhou para o garoto, seus olhos brilhando com a luz da sabedoria e da compaixão. Ele respirou fundo, consciente de que essa resposta não seria simples, mas sabia que tinha a oportunidade de tocar uma alma jovem e talvez a de todos os presentes naquela igreja. Ele se levantou e com calma respondeu: "Meu filho, Deus não está distante. Ele está aqui, dentro de nós, no amor que sentimos, no olhar atento do outro, no abraço acolhedor. Deus está em cada momento da nossa vida, até nos momentos difíceis, quando achamos que Ele se foi. Ele nunca nos abandona. Deus está em cada oração, em cada gesto de bondade. Está no silêncio, quando paramos para ouvir o que a vida nos diz. Acredita, Deus está em tudo que é bom, e Ele nunca se esconde de nós." Aquelas palavras ressoaram profundamente no coração de todos os presentes, mas Pedro, com os olhos cheios de compreensão, sorriu pela primeira vez em muito tempo, sentindo uma paz que nunca imaginou. Ele agora sabia, com toda a sua inocência, que Deus estava perto, sempre esteve e sempre estaria. E ali, naquele momento, a comunidade inteira se emocionou. A resposta do padre tocou as almas de todos, e ninguém mais conseguiu segurar as lágrimas. Afinal, quem nunca teve dúvidas sobre o que é a fé, se ela realmente está ao nosso lado em todos os momentos? O garotinho, com sua pergunta simples, havia levado todos a refletir profundamente sobre o sentido da vida e a presença de Deus em cada pequena ação de bondade no mundo. Após a profunda resposta de Padre Marcelo, a igreja estava em silêncio absoluto. Os fiéis que haviam ido à missa em busca de consolo, agora estavam refletindo sobre as palavras que acabaram de ouvir. O garotinho Pedro ainda estava ali, olhando para o padre com os olhos arregalados, como se tivesse recebido a chave para um grande mistério. Para ele, aquilo não era apenas uma explicação, mas a verdade que sempre procurou, e algo em seu coração parecia ter mudado naquele instante. O padre, com sua serenidade habitual, não apressou a resposta de Pedro. Ele sabia que, às vezes, um momento como aquele precisa de um tempo para se acomodar no coração das pessoas. Era como se o pequeno tivesse sido tocado por algo divino, algo que transcende a compreensão humana. Não era apenas a resposta em si que estava fazendo eco no coração dos presentes, mas a forma como aquela pergunta tão pura e despretensiosa havia sido capaz de abrir uma janela para a fé de todos ali. Enquanto a missa se desenrolava e as pessoas iam embora, o pequeno Pedro, de mãos dadas com sua mãe, caminhava pela praça com uma expressão de paz no rosto.
Ele sentia que naquele momento, o peso das dúvidas que o afligiam desde muito jovem havia desaparecido. Ele compreendeu de forma simples, mas profunda, que Deus estava ao seu lado, em todos os passos de sua vida. Não era uma ideia distante, mas algo que estava presente em tudo ao seu redor. Quando chegaram em casa, Pedro não parava de falar sobre a conversa com Padre Marcelo. Sua mãe, Dona Marilda, sorriu ao ver a transformação no filho. Ela sempre soubera que a fé de Pedro era forte, mas agora, com a resposta do padre, ele parecia mais conectado ao que sempre lhe fora ensinado. À noite, depois do jantar, Pedro estava sentado à mesa, brincando com suas peças de brinquedo. Mas, de repente, ele levantou a cabeça e fez uma pergunta para sua mãe, que estava lavando a louça. Mãe, será que Deus sabe tudo o que pensamos? Será que Ele pode ver o nosso coração? Dona Marilda, parando um momento, olhou para seu filho e sentou-se ao lado dele. Ah, filho, Deus é tudo. Ele conhece cada um de nós, nossos medos, nossas alegrias e até os nossos pensamentos mais profundos. Não há nada em nós que Ele não saiba, porque Ele nos criou com tanto amor, e é justamente por isso que podemos confiar nele. Não importa o que sentimos ou pensamos, Ele sempre está pronto para nos ouvir. Pedro, com os olhos fixos nas palavras de sua mãe, sorriu. Aquelas palavras, somadas à resposta do padre, estavam criando um entendimento novo dentro dele, algo que ele sentia não só na mente, mas em seu coração. Ele sentiu que, de alguma forma, Deus estava mais perto dele do que jamais imaginou. Enquanto a noite caía e as estrelas começavam a brilhar no céu, Pedro adormeceu com a sensação de que a resposta de Padre Marcelo não era apenas uma explicação simples sobre a presença de Deus. Era uma revelação de algo muito maior. Ele havia tocado o coração de sua comunidade, mas também havia tocado o próprio Pedro, despertando nele uma fé que ele nunca soubera que existia tão profundamente. Na manhã seguinte, Pedro acordou com um sorriso no rosto. Ele sabia, com a inocência que só uma criança pode ter, que Deus estava com ele. Não apenas no ar que respirava, mas em tudo que ele fazia, em cada sorriso e em cada gesto de bondade. Ele estava começando a entender, de maneira simples e pura, o que realmente significava viver com fé. E aquele entendimento não era apenas dele, mas estava lentamente se espalhando para todos ao seu redor. A história daquele garotinho e sua simples, porém profunda pergunta, começava a tocar os corações de mais pessoas do que ele jamais imaginaria. Nos dias seguintes àquela missa, a comunidade de Itatiaia não parava de falar sobre o encontro entre o padre Marcelo e o pequeno Pedro. Aquela conversa simples, mas carregada de profundidade, tinha reverberado em todos os corações presentes. Cada um, à sua maneira, estava refletindo sobre o que havia ouvido, tentando entender melhor a presença de Deus em suas próprias vidas. O que parecia ser uma pergunta inocente de uma criança tinha gerado uma verdadeira revolução de fé. Pedro, sem saber a proporção de sua pergunta, começava a entender o impacto que ela havia causado. Ele, com sua mente jovem e curiosa, continuava a explorar a questão de onde estava Deus. Na escola, ele falava com seus amigos sobre a resposta do padre e, com a sinceridade que só as crianças têm, ele começou a explicar o que havia aprendido. Deus está em tudo, em cada gesto de amor e bondade. Para Pedro, a resposta era simples, mas poderosa. Ele, que antes se sentia um pouco perdido em relação à sua fé, agora sentia uma conexão verdadeira com algo muito maior que ele mesmo. Naquele domingo seguinte, a igreja estava lotada, e os fiéis estavam ansiosos para ouvir o padre Marcelo. Ele sabia que a semana havia sido marcada por reflexões profundas, e muitos queriam saber como aquilo tudo se desdobraria. O padre, ao iniciar a missa, decidiu tocar no assunto mais uma vez, já que o impacto da conversa com Pedro ainda era muito vivo na mente de todos. Ele subiu ao altar, olhou para a congregação e começou a falar. Meus queridos, nesta semana fui questionado por uma criança sobre onde está Deus. Uma pergunta simples, mas cheia de profundidade, que me fez pensar sobre a maneira como nós, adultos, muitas vezes complicamos algo que é, na verdade, muito simples. Deus não está longe de nós. Ele está no olhar de uma mãe que cuida de seu filho, na mão estendida para ajudar o próximo, na solidariedade que vemos nos momentos mais difíceis. Deus está aqui, com a gente em todos os momentos, se permitirmos que Ele se revele. O padre fez uma pausa, olhando para as pessoas na igreja. Seus olhos estavam cheios de carinho e sabedoria, mas também com um brilho que demonstrava a emoção de estar compartilhando uma verdade tão profunda. Ele continuou. Muitas vezes procuramos Deus em grandes feitos, em milagres grandiosos. Mas, na verdade, Ele se revela nas pequenas coisas, nos momentos mais simples do dia a dia. Na respiração de cada manhã, na paz que sentimos ao ajudar alguém, no abraço acolhedor que damos a um amigo.
As palavras do padre Marcelo ecoaram nas mentes e corações de todos ali. As palavras de Pedro, a resposta do padre e essa reflexão simples estavam transformando a forma como cada pessoa olhava para a vida. Algo que parecia distante, inatingível e complexo agora estava mais perto, mais real. Deus não precisava ser procurado em lugares distantes ou em grandes milagres. Ele estava presente em cada ato de amor e bondade que se manifestava no mundo. Pedro, sentado ao lado de sua mãe, olhava atentamente para o altar, absorvendo cada palavra que o padre dizia. Ele sentia com a pureza de uma criança que aquilo estava cada vez mais claro para ele. O Deus que ele tanto buscava estava ao seu lado, em sua vida, e ele poderia sentir sua presença em todos os momentos. Dona Marilda, ao observar seu filho, percebeu que algo estava realmente acontecendo. Pedro não estava mais apenas ouvindo as palavras de fé, ele estava vivendo a fé. Ele entendia que a presença de Deus não dependia de rituais complicados ou de grandes explicações. Deus estava ali, em tudo que ele fazia e sentia. Naquele dia, ao final da missa, o padre Marcelo se aproximou de Pedro e com um sorriso gentil disse: "Você, meu filho, me ensinou uma grande lição. E agora, todos nós aprendemos que Deus não está distante. Ele está dentro de nós, nas pequenas coisas, nos gestos de carinho e amor. Nunca se esqueça disso." Pedro sorriu timidamente, mas seus olhos estavam cheios de gratidão e compreensão. Ele não apenas tinha recebido a resposta que tanto procurava, mas também tinha ajudado sua comunidade a encontrar uma nova maneira de enxergar a fé. Naquele dia, a pequena igreja de Itatiaia se tornou um lugar de reflexão profunda. O que parecia ser uma simples pergunta de uma criança havia gerado uma onda de transformação na vida de todos. Aqueles que estavam presentes, agora sentiam Deus de uma maneira mais íntima, mais verdadeira. Eles haviam descoberto que a presença divina não era algo a ser procurado em lugares distantes, mas estava no cotidiano, nas pequenas ações de bondade e amor. A vida de Pedro começou a mudar de uma maneira que ele nunca imaginara. Antes apenas um menino curioso e questionador, ele se via agora como alguém que possuía algo de valioso. A compreensão de que a fé não precisa ser complicada para ser poderosa. Ele, com sua pergunta tão simples, havia despertado um novo olhar para a fé, e a comunidade de Itatiaia estava sentindo essa mudança de forma profunda. Na escola, os colegas de Pedro começaram a olhar para ele de uma forma diferente. Ele, que antes era apenas um entre tantos outros, agora se tornava uma espécie de pequeno sábio. Alguém que havia encontrado um caminho para entender Deus de uma maneira única. Pedro, embora não tivesse plena consciência da profundidade do impacto que causará, sentia-se feliz por poder compartilhar sua visão de fé com os amigos. Durante o recreio, ele se tornava o centro das atenções, e as crianças se aproximavam para ouvir o que ele tinha a dizer sobre Deus. "Pedro, você acredita que Deus está com a gente quando a gente está triste?" perguntou um dos seus amigos, Marcos, que estava passando por dificuldades em casa. Pedro, com sua serenidade de sempre, respondeu: "Sim, Marcos. Deus está com a gente em todos os momentos, até nos momentos tristes. Ele não nos abandona. Quando você sentir que está sozinho, lembre-se de que Ele está ao seu lado, só esperando que você perceba isso." As palavras de Pedro tocavam profundamente seus amigos. Eles nunca tinham ouvido algo tão simples, mas tão consolador. Marcos, com os olhos um pouco marejados, sorriu e abraçou Pedro. Mas a verdadeira mudança acontecia de forma mais sutil e silenciosa. A cada dia mais pessoas começaram a praticar a fé de maneira mais pura e simples, sem buscar grandes milagres ou rituais complexos. O que os fiéis de Itatiaia estavam começando a entender, através da simplicidade do questionamento de Pedro, era que a fé verdadeira não está em seguir regras rígidas, mas em vivenciar o amor e a compaixão em cada ação diária. Na igreja, o padre Marcelo, que havia se tornado cada vez mais próximo de Pedro, passou a trazer mais reflexões sobre a fé simples, aquela que é vivida no dia a dia. Durante as missas, ele falava sobre como a verdadeira transformação acontece nos pequenos gestos. Ele incentivava a todos a viverem a fé não apenas dentro da igreja, mas nas ruas, nas casas, no trabalho e na escola. Não precisamos de grandes demonstrações de poder divino para saber que Deus está conosco. Ele está em cada sorriso, em cada gesto de gentileza. Ele está na mão que se estende ao próximo, no ouvido atento a quem sofre, no abraço acolhedor nos momentos de dor, dizia o padre com frequência em suas pregações. Aquela mensagem, que parecia simples, começou a tocar os corações de muitos, especialmente os mais jovens. Pedro, com sua pureza e simplicidade, tinha iniciado uma revolução silenciosa na maneira como as pessoas olhavam para a fé. Ele não só havia encontrado a resposta que tanto buscava,
mas também havia aberto um caminho para que outros também encontrassem sua própria conexão com Deus. Um mês após o episódio na igreja, algo significativo aconteceu. A comunidade de Itatiaia organizou um evento de caridade, no qual todos poderiam contribuir de alguma forma, seja com alimentos, roupas, ou até mesmo ajudando a limpar a praça central. Quando o evento começou, Pedro, com seus 7 anos, foi um dos primeiros a chegar. Ele não tinha muito a oferecer, mas trouxe um sorriso contagiante e uma energia que fazia todos ao seu redor se sentirem mais motivados a ajudar. Ele ajudava as pessoas a carregar caixas, limpava o chão e até organizava os alimentos com uma alegria genuína. Ao final do evento, quando a praça estava cheia de pessoas gratas e satisfeitas pelo trabalho realizado, o padre Marcelo subiu ao palco para dar uma última mensagem. Ele olhou para Pedro, que estava no meio da multidão, e disse: "Hoje todos nós aprendemos o que é viver a verdadeira fé. Não é apenas sobre estar na igreja, mas sobre estar no mundo, vivendo o amor e a compaixão." Pedro, com seu coração puro e sua simplicidade, nos mostrou que a fé verdadeira está nos pequenos gestos, nas ações do dia a dia. Ele é um exemplo de como todos nós podemos ser instrumentos de Deus, apenas vivendo a vida com amor e bondade. Aquelas palavras causaram um grande impacto na comunidade. As lágrimas começaram a surgir nos olhos de muitos, não de tristeza, mas de gratidão. A fé, até então vista como algo distante ou complicado, se tornava algo simples, acessível e profundamente transformador. Deus estava presente em cada ato de bondade e, a partir daquele dia, as pessoas começaram a viver sua fé de uma forma mais profunda, mais verdadeira. Pedro, com a inocência de uma criança, sorriu sem entender o tamanho daquilo tudo, mas sabia que estava fazendo algo bom. Ele não sabia que sua simples pergunta havia mudado a forma como todos viam a fé, mas ele sabia que, ao agir com amor, estava cumprindo o propósito que sentia no fundo de seu coração. Com o tempo, a mudança que Pedro e a comunidade vivenciaram começou a se expandir para além das fronteiras de Itatiaia. A simplicidade com a qual o garotinho compreendeu a presença de Deus, e a forma como compartilhou esse entendimento com os outros, trouxe uma verdadeira revolução silenciosa nas atitudes e comportamentos das pessoas ao seu redor. O que começou como uma única pergunta simples e pura, havia se transformado em um movimento de transformação e renovação da fé. O evento de caridade foi apenas o começo. As ações de bondade, compaixão e amor se espalharam, tocando não só os membros da igreja, mas também aqueles que antes estavam distantes da espiritualidade. Muitos começaram a viver a fé fora dos muros da igreja, em seus próprios lares, no trabalho, nas escolas. As crianças, inspiradas por Pedro, começaram a se ajudar mais, a ser mais gentis umas com as outras. E até os adultos passaram a praticar a paciência e a compreensão de maneira mais genuína. O padre Marcelo, ao ver toda aquela transformação, sentia-se grato e emocionado. Ele sabia que, de alguma forma, a resposta que deu ao pequeno Pedro naquele dia não apenas mudou a vida do menino, mas também reacendeu a chama da verdadeira fé na comunidade. Ele começou a realizar sermões que tocavam diretamente o coração das pessoas, incentivando todos a buscarem o Deus presente nos pequenos gestos, nos momentos do dia a dia. Em uma de suas pregações, o padre disse: "Muitas vezes buscamos milagres, queremos ver sinais grandiosos, mas Deus, meus irmãos, está nos pequenos milagres. Ele se revela nas atitudes mais simples, no ato de ajudar o próximo, na paciência em momentos difíceis, no sorriso de uma criança, na ajuda ao desconhecido. Não precisamos buscar sinais extraordinários. Deus está em cada gesto de amor, em cada oração silenciosa, em cada momento que damos nossa atenção ao outro." Essas palavras ecoaram em todos os presentes, mas para Pedro, elas tinham um significado ainda mais profundo. Ele, que sempre acreditou que a fé poderia ser algo simples, agora via suas próprias atitudes refletindo aquilo que o padre dizia. Ele começou a perceber o quanto sua bondade, seus gestos de carinho com seus amigos e até mesmo sua paciência em casa eram, de fato, respostas para o que Deus esperava dele. A verdadeira fé não estava apenas nas orações ou nos rituais religiosos, mas nas ações cotidianas, nas escolhas que ele fazia ao lidar com os outros. E foi durante um desses momentos simples que a transformação mais profunda aconteceu. Pedro estava brincando com seus amigos no parque quando o menino da escola, João, se aproximou dele, claramente magoado e triste. João estava passando por dificuldades em casa e, mesmo sendo muito quieto e reservado, sentia uma dor imensa no peito. Ele viu em Pedro alguém que, de alguma forma, parecia ter a resposta para o que ele estava vivendo. Sem dizer uma palavra, João se sentou ao lado de Pedro e simplesmente olhou para ele. Pedro, com sua natural sensibilidade e fé pura,
percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele olhou para João e disse: "Você está triste, não é, João? Pode contar comigo. Deus está com você mesmo quando tudo parece escuro. Eu sei disso porque Ele está dentro da gente, na forma como nos ajudamos uns aos outros." Essas palavras, simples, mas cheias de amor, foram suficientes para que João sentisse uma paz que não tinha sentido há muito tempo. Ele não precisava de grandes explicações sobre Deus, ele só precisava de alguém que o entendesse e que lhe mostrasse com ações que ele não estava sozinho. Aquela conversa entre Pedro e João foi um pequeno milagre. Não precisaram de palavras elaboradas ou explicações complicadas. Pedro, com sua fé simples, se tornou um instrumento de Deus na vida de João. O sorriso de João ao se sentir ouvido e acolhido foi a maior prova de que a verdadeira fé é aquela que se manifesta através da ajuda mútua, da compaixão e da empatia. Os meses passaram, e a transformação na comunidade de Itatiaia só crescia. Pessoas começaram a praticar a bondade sem esperar nada em troca. As famílias estavam mais unidas, os amigos mais próximos, e até mesmo os que estavam distantes da igreja começaram a sentir a presença de Deus nas ações do dia a dia. A fé se tornou algo tangível, vivido nas ruas, nos lares e nas escolas. Pedro, com a sua alma pura e seu coração cheio de amor, se tornou um exemplo para todos. Sua pergunta ao padre Marcelo havia sido o ponto de partida para uma revolução silenciosa que tocou as vidas de muitos. Ele não sabia, mas seu simples questionamento havia despertado algo muito maior do que ele poderia imaginar. Uma fé transformadora, simples e verdadeira, capaz de tocar a vida de qualquer pessoa, a qualquer momento. E foi naquele momento que Pedro entendeu. A fé não era algo que ele precisava procurar. Ela estava dentro dele, dentro de todos, esperando apenas ser vivida. À medida que os meses passavam, Pedro não se dava conta da profundidade da transformação que ele havia gerado na comunidade de Itatiaia. Ele continuava sua vida de criança, indo à escola, brincando com seus amigos e ajudando os outros como sempre fizera, mas, sem querer, estava se tornando um pequeno líder espiritual para todos ao seu redor. A simplicidade com que ele vivia a fé começava a inspirar até mesmo os mais velhos, aqueles que por muito tempo haviam se distanciado da verdadeira essência do cristianismo. Os encontros de fé e caridade não eram mais eventos isolados, eles haviam se tornado parte da rotina da comunidade. As pessoas, antes indiferentes ou céticas, começaram a se envolver mais ativamente nas ações sociais e espirituais. Cada um fazia sua parte, ajudando com o que podia, seja no acolhimento dos mais necessitados ou oferecendo um sorriso para quem estava abatido. O conceito de fé pura, simples, vivida no dia a dia, tinha sido plantado nos corações das pessoas e florescia a cada nova atitude de compaixão. O padre Marcelo, observando tudo isso, sabia que a verdadeira mudança não vinha de suas palavras ou pregações, mas da transformação gerada pela fé simples de Pedro. Ele, com seu exemplo, havia mostrado a todos que a verdadeira espiritualidade não se encontrava em rituais grandiosos ou em palavras complicadas, mas nas ações cotidianas de bondade e generosidade. Ele foi o catalisador para um renascimento espiritual, algo que não poderia ser ensinado, mas vivido. Em um domingo, no final de uma missa cheia de emoção, o padre Marcelo tomou a palavra para agradecer à comunidade pela transformação que ocorrerá. Mas naquele dia ele fez algo inesperado. Ele chamou Pedro para se juntar a ele no altar, o que deixou o garotinho nervoso e surpreso. Hoje, queridos irmãos e irmãs, queremos agradecer a Deus pela nossa fé, que se fortaleceu em cada um de nós. Mas quero chamar alguém aqui que nos ensinou uma lição muito importante, o pequeno Pedro, disse o padre com uma voz cheia de emoção. Pedro subiu ao altar, ainda sem entender muito bem por que estava sendo chamado. O público aplaudiu calorosamente, mas ele parecia mais tímido do que nunca. O padre, sorrindo com afeto, se inclinou para ele e disse: Pedro, você, com a sua simples pergunta, tocou os corações de todos nós. Você nos mostrou que a verdadeira fé não é algo que deve ser complicado. Deus está conosco em todos os momentos, em cada gesto de amor e bondade. Não precisamos procurar sinais mirabolantes. Podemos sentir Deus nos nossos corações, nas nossas ações. Você, com sua pureza e simplicidade, reacendeu em nós a verdadeira essência do cristianismo. E por isso queremos lhe agradecer e pedir que continue sendo esse exemplo para todos nós. As palavras do padre tocavam a todos que estavam presentes. As lágrimas começaram a cair dos olhos dos fiéis, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão. Pedro, com seu olhar inocente, estava sendo reconhecido não só como um menino, mas como um símbolo de fé e transformação. No entanto, o impacto de Pedro não parou por ali.
Ele, com sua generosidade, começou a ser procurado por pessoas de outras cidades e até de outras regiões. Familiares e amigos de fiéis de cidades vizinhas vinham a Itatiaia para ouvir suas palavras simples sobre Deus e a fé. Pedro não se via como um líder, ele simplesmente continuava a viver da maneira como aprenderá, com amor, humildade e bondade. No entanto, suas ações estavam gerando um efeito multiplicador, tocando vidas e reavivando corações. Por onde passava, Pedro sempre dizia o mesmo: Deus está com a gente, é só a gente olhar ao redor e ver as coisas boas que Ele nos dá. Deus não está distante, Ele está em nós, no que fazemos uns pelos outros. O pequeno Pedro começou a ser um exemplo de fé para todas as idades. As pessoas que o ouviam sentiam uma paz indescritível, pois ele falava com a simplicidade de uma criança, mas suas palavras eram carregadas de uma verdade profunda. Ele não pregava sermões complicados, apenas vivia aquilo que havia aprendido de uma maneira pura e verdadeira. Ele mostrava com suas ações que a fé não precisa ser difícil de entender, ela é algo que nasce dentro de nós, quando decidimos agir com amor e compaixão. À medida que o tempo passava, Pedro continuava a sua jornada de criança, mas sempre se lembrava da lição que receberá e compartilhara. Ele entendia que seu propósito não era ser famoso ou conhecido, mas viver sua fé e ajudar outros a descobrirem a mesma conexão com Deus que ele havia encontrado. E sem querer, ele se tornava um exemplo para todos, não por ser grande ou especial, mas por ser simples e verdadeiro em sua fé. Naquela pequena cidade de Itatiaia, o legado de Pedro começou a ser eternizado. Cada gesto de bondade, cada palavra de consolo, cada ato de amor que surgia entre os habitantes da cidade era, de alguma forma, uma extensão da fé que ele tinha compartilhado. O que começou com uma simples pergunta de uma criança havia se transformado em uma história de amor, de fé e de renovação. Pedro, com seu coração puro, havia plantado uma semente que cresceria por gerações, tocando as vidas de todos que cruzassem seu caminho. O legado de Pedro não era apenas lembrado pelas pessoas de Itatiaia, mas estava se espalhando para além das fronteiras da cidade, atingindo corações em lugares distantes. A simples fé daquele garotinho, que questionara o padre Marcelo sobre Deus de uma maneira tão pura e sincera, começava a ser uma chama que acendia a esperança e a compaixão em pessoas de diferentes comunidades. Pedro, ainda sem perceber completamente a grandiosidade de sua influência, estava vivendo de maneira tão simples, mas com um propósito profundo: espalhar a verdade de que Deus está em todos os momentos e em cada ser humano. A cidade de Itatiaia, antes de sua pergunta, já era uma comunidade religiosa, mas agora a fé havia se tornado algo ainda mais visceral, algo que transcendia a igreja e chegava ao coração das pessoas. A caridade, o apoio mútuo, a compreensão nos momentos difíceis tornaram-se práticas cotidianas, e a fé, que antes parecia distante e muitas vezes associada a rituais formais, tornou-se a base para as interações diárias entre os moradores. As pessoas não precisavam mais de grandes cerimônias para se conectar com Deus. Elas sentiam sua presença nos sorrisos, nas mãos estendidas, no simples ato de ajudar a quem estivesse ao lado. Em uma manhã fria de inverno, Pedro e seus amigos estavam ajudando na construção de uma pequena horta comunitária, uma das iniciativas que a igreja havia começado para alimentar as famílias em situação de vulnerabilidade. Quando Pedro entrou no local, ele viu algo que o tocou profundamente: uma senhora idosa que antes era muito tímida e isolada, estava sorrindo enquanto ajudava a plantar as sementes. Seu semblante, antes marcado pela tristeza e solidão, agora estava iluminado pela esperança. Pedro se aproximou dela e perguntou com a mesma sinceridade de sempre: Dona Ana, por que a senhora está tão feliz hoje? A senhora sorriu e com os olhos marejados respondeu: Porque eu entendi, Pedro. Deus está me mostrando que nunca estive sozinha. Ele está aqui com a gente, em cada pessoa que me ajuda, em cada pequeno gesto de bondade que vejo. E pela primeira vez, percebo que tenho algo a oferecer também. O que você me ensinou, menino, é que Deus está em cada um de nós, no amor que compartilhamos uns com os outros. Pedro, sem saber, tocará profundamente aquela mulher com suas palavras simples, mas poderosas. Ele apenas havia ensinado a ela o que ele mesmo aprenderá: que Deus não está distante, mas presente nos pequenos momentos de nossa vida, naqueles gestos de generosidade que podem transformar o coração de uma pessoa. Pedro sorria, mas não sabia da magnitude de sua presença naquela horta. Ele não era um mestre, mas estava sendo um instrumento de algo muito maior, algo que transcendia a sua própria compreensão. O tempo continuava a passar, e Pedro seguia sua rotina de criança, mas sempre com a mesma visão de fé simples e verdadeira. Ele não se via como um líder ou alguém especial. Ele era apenas Pedro,
o menino curioso que perguntara sobre Deus e que, com sua fé genuína, tocará tantas vidas. Ele continuava a viver sua vida com o mesmo coração aberto, ajudando os outros, compartilhando risos e, sem perceber, levando adiante a mensagem que havia mudado Itatiaia para sempre, que Deus não é algo que se busca em grandes acontecimentos ou milagres, mas algo que se encontra no amor, na compaixão e na humanidade. Naquela pequena cidade, o que começou com uma pergunta simples de uma criança se transformou em um movimento que tocou corações e trouxe luz para aqueles que estavam na escuridão. As pessoas de Itatiaia agora viam a fé de maneira diferente, não como algo distante, mas como uma presença viva e real em suas vidas diárias. Elas começaram a entender que Deus não era algo para se temer ou se procurar em locais sagrados e distantes. Ele estava ali, em cada um de nós, nas nossas ações, no nosso cuidado com o outro. A verdadeira fé estava no amor que compartilhávamos. E enquanto as gerações continuavam a passar, o exemplo de Pedro permanecia vivo. O pequeno garotinho que, com sua curiosidade e fé simples, havia iniciado uma revolução silenciosa, não seria esquecido. Suas palavras continuariam a ecoar nas mentes e corações das pessoas que o conheceram, pois ele tinha mostrado que a verdadeira grandeza não reside em feitos extraordinários ou poderosos, mas na capacidade de viver com o coração aberto, com compaixão e amor. Pedro, com sua presença leve e serena, havia plantado uma semente que continuaria a crescer por muitos anos. Sua fé simples havia tocado vidas, transformado corações e criado um legado que jamais seria apagado. Ele, o menino que apenas perguntou sobre Deus, se tornará um símbolo eterno de que a verdadeira fé não está nas palavras complicadas ou nos gestos grandiosos, mas em cada pequeno ato de amor.